Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma noite de live. Hoje um tema vai ser muito interessante. Vamos trabalhar interpretação textual, como mediar essa situação. Então vamos dar uma pincelada. Acredito que nós vamos ter 2 lives sobre esse assunto, certo? Eu sou a professora Isabel e do EduSer. O EduSer tem um propósito muito lindo, que é ajudar as professoras, as psico e a neuro, psicopedagogas, a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. É um grande desafio, mas estamos aqui todas juntas, né, nessa direção, nesse compromisso, que é muito bom. Até porque se fala muito em inclusão, né? E se você quer que esse projeto da inclusão seja viabilizado e que seja realmente algo possível, nós temos que considerar que a mudança começa com a gente, com os professores. Nós devemos ser a mudança. Olá, tudo bem? Ana, Rejane, tudo bem? Já te chamo, Rejane. Então, o EduSer é uma oportunidade para você, né, se atualizar em termos de como o cérebro funciona nas crianças que têm deficiência intelectual e como acelerar a aprendizagem dessas crianças. Isso é muito bom. Vamos juntas nesse desafio, né? Construir uma nova realidade para essas crianças. Isso é o nosso grande objetivo, né? Aqui no EduSer, a gente acaba dando para você um caminho possível. E nesse caminho possível que você vai traçando, nós estamos aqui para te dar um suporte. Até hoje eu tô com uma camiseta bem interessante, que é assim, ó. A gente tem lá na escola várias desculpas. Então, chega de desculpa. Vamos incluir. Tá na hora, né? E a inclusão começa não com o acesso e a permanência da criança. Isso não garante a inclusão. O que garante a inclusão é se essa criança tiver sucesso na escola, ou seja, se ela aprender. Então, a raiz do problema está lá na aprendizagem. E o EduSer, então, quer atingir essa raiz. Às vezes a raiz não está dando fruto correto ou fruto de boa qualidade, porque você acaba colocando os adubos nessa planta que não são suficientes. Então, o que eu quero te ensinar é colocar esse adubo, colocar essa energia nova, sabe? Para que realmente o fruto, né, da criança seja outro. Alguém tá falando aqui uma coisa para mim? Deixa eu ver pra gente começar a live. Desde fevereiro tenho praticado a mediação. Os resultados têm sido maravilhosos. Ai, pelo amor de Deus, depois fala comigo aqui no WhatsApp, certo? Vai lá na minha bio, acha o meu WhatsApp, me conta, eu quero saber do que você está fazendo, o que está acontecendo, quero saber tudo, porque é muito bom. Isso me inspira, me dá energia para eu continuar. Mas hoje eu vou chamar a nossa convidada. A nossa convidada de hoje vai entrando aí. Boa noite para todos. Quem chegou agora, eu sou a professora Isabel, já estava batendo um papo aí. A Rose. Rose. Ótimo. Quero saber tudo aí do teu projeto. Beleza? Muito bom. Oi, Rejane, tudo bem? Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui, né? Pessoal, hoje nós vamos conversar com a Rejane e o tema da nossa live é estratégias mediadas para crianças com TEA, transtorno do espectro autista. E aí nós vamos trabalhar uma coisa muito específica, que é interpretação de texto. Então, quando eu coloquei essa proposta, Regiane,
Depois eu fiquei pensando, né? Meu Deus, esse é assunto para mais de 2 lives, 3 lives. Então eu quero continuar com você, assim como eu faço com a Gisele. Com a Gisele, geralmente a gente faz de 1 a 2 lives mensais sobre o que ela já está aplicando, né? Eu acho que contigo vai ter que ser assim também. Porque esse assunto é muito complexo, a gente não consegue esgotar num dia só, numa live de 1 hora. Então, a gente vai ter as nossas conversas pelo WhatsApp, vamos ter as nossas conversas pelo Instagram, mas também vamos estar aqui socializando alguns resultados, alguns avanços, algumas dificuldades. Tá bom? Posso contar contigo? Sim. Então, tá. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse, contasse aí para as nossas seguidoras um pouco da sua história, por que você está aqui, por que você procurou o EduC. Então, eu me chamo Rejane, né? Eu sou casada, tenho três filhos e o meu primogênito, né? Ele é autista, ele tem 12 anos e foi nessa busca, né? Nessa busca de ajudar ele. Como ele está com essa deficiência intelectual, eu comecei a buscar, né? Em várias coisas, no Instagram, aí eu acabei achando você. E eu fiquei, assim, encantada, né, com o seu jeito de ensinar também, e eu vi que realmente faz todo sentido. Aí eu decidi entrar em contato, né, com você, até agradecer a sua disponibilidade também, e foi isso. Que bom. E assim, ó, teu filho, então, para a gente resumir, ele é autista, né? Assim, né? Sim, Porque dentro, hoje a gente não chama mais autista, mas é dentro de um espectro, né? Transtorno do isso. espectro autista. Então, ali tem várias, desde o autista mais severo, aquele autista mais leve, aquele autista que oraliza, que verbaliza, o síndrome de Asperger, transtorno invasivo de desenvolvimento, toda aquela nomenclatura antiga foi colocado pelo, pela APA, né? Que então fosse tudo colocado no mesmo DSM para ter um único código, né? O código da doença. Então, tudo é transtorno do espectro autista. Lógico, eu já conversei contigo pelo WhatsApp, né? Para você me mostrou algumas características do teu filho, o que, que ele produz, tal. Então, assim, pela nomenclatura antiga, na verdade, teu filho se enquadra muito dentro do espectro do Asperger, ou Asperger, Sim, né? Então, ele tem a síndrome de Asperger, que são aqueles autistas que conseguem verbalizar, que demonstram uma certa inteligência, mas ainda tem alguns comprometimentos, né? Especialmente com relação à comunicação, interação social, comportamento, né? Mas ele já está, isso. assim como você falou, ele lê e escreve, que eu li os textinhos que você mandou para mim, né? Mas não interpreta. E antes de eu talvez Isso. falar para ti, e dar muitas dicas sobre como mediar uma criança autista, eu queria falar para ti, que eu acho muito importante, por que ele não interpreta? Porque essa foi a pergunta, né? Ah, eu quero saber por que ele não interpreta, como é que eu faço para ele interpretar? Então, a nossa live hoje Sim, terá esse direcionamento, tudo bem? Tá me tudo bem. ouvindo? Então, falhou um pouco, mas agora melhorou. Tá bom. Então, assim, ó, quando a gente vai falar de uma criança, e nós aqui do Educer, a gente tem esse hábito, a gente pensa assim, ó, como é que o cérebro dessa criança funciona? Então, o teu filho é uma criança com síndrome de Asperger, classificado como TEA. Então, todo o funcionamento dele, cognitivo, tem trabalha, não que tem uma deficiência, ele ele tem um modo diferente de trabalhar. E aí, esse modo diferente de trabalhar afeta 3 áreas. A área comportamental, alguns têm Sim, esse movimentos estereotipados, gosto de fazer determinadas coisas, tem rituais,
né? Rituais é entrar sempre pela mesma porta, sentar no mesmo lugar da mesa, utilizar o mesmo prato, né? Ele tem os rituais, as rotinas estabelecidas. Acordam, pode ser feriado, inverno, verão, sempre no mesmo horário, não precisa nem de despertador, porque eles têm biologicamente no comportamento uma estrutura diferente de trabalhar. Agora, geralmente eles não têm amigos, porque é complicado ter socialização. E assim, ó, quanto mais velho ele vai ficando, a gente pensa assim, ó, teu filho tem 12 anos. Então, agora ele já tem que estar com os grupinhos, os segredinhos nos celulares, né? Falando das garotas, mesmo com 12. Começa com 12, né? Que é essa pré-adolescência. Mas ele não tem amigo para trocar, provavelmente. É isso? Sim, não tem. Então, É isso mesmo. a gente vê que conforme vai crescendo, entrando na adolescência e na vida adulta, a questão social vai ficando mais difícil. Então, a mãe tem um desafio muito grande, que é o que eu quero conversar contigo também hoje, tá? E um outro problema é a comunicação, né? A comunicação. Desde a leitura, a interpretação, a forma de se expressar. Eu vou estar dando algumas dicas aqui para você. Sabe, eu acho que essas 3 áreas que eu acabei de falar com vocês, o comportamento, a socialização e a comunicação, elas acabam gerando uma certa dificuldade na vida de uma criança com TEA. E o que eu posso destacar para vocês é assim, ó, por que a criança com autismo não interpreta os textos? Porque o autista, ele não compreende a linguagem figurada, nem piadas, ironia ou metáforas. Como assim? Eu não estou dizendo que ele nunca vai conseguir isso. Não, ele vai conseguir isso, mas essa ideia de... Por exemplo, quando eu digo assim, ó, quando o Francisco chegou lá, ele deu com a cara no portão. O que é isso para você? É que o portão, a casa estava fechada, não tinha ninguém lá, não é verdade? Mas para o autista, não. O autista já imagina a cara da pessoa machucada porque bateu no portão. Porque o autista, ele não compreende a linguagem figurada, ele tem dificuldade. Ele é do concreto, ele é linha por linha. Eu até agora estava conversando que eu tenho um amigo muito famoso que é autista, né? Rodrigo Tramonte. Ele é cartunista. E esses dias eu falei, ele mandou pelo WhatsApp assim, estás na empresa, né, que eu trabalho? Ah, estás no EDC? Daí eu falei assim, não, acabei de sair de lá. Aí ele botou assim, você foi demitida? E não, eu só tinha saído para tomar o café, entendeu? Mas ele leva ao pé da letra. Então, é assim, o autista ele vai funcionar. Se você usa uma metáfora, por exemplo, tempo é dinheiro, para ele não tem sentido essa metáfora. Então, os textos escritos são difíceis de entender, porque muita coisa ali se usa metáfora, figuras de linguagens, palavras, se dá vida a uma galinha, se dá vida a uma xícara, se dá vida... Xícara é xícara, xícara não fala. Entendeu? Porque ele leva ao pé da letra. Então, assim, o autista ele tem uma visão muito concreta e direta sobre as coisas. Por exemplo, tu pode perguntar assim pro teu filho, olha, como é que tá a roupa da mãe hoje? Ele vai olhar para ti e falar assim, horrível. Porque ele é direto, entendeu? Ou ele vai dizer linda, ou ele vai dizer horrível. Então não é que ele é mal educado, é porque ele é sincero ao extremo. Ele não vai avaliar se isso vai te magoar, se isso vai te deixar chateada. Não, simplesmente ele é sincero na fala. E aí decorre o seguinte, né? Pode ser que esse tipo de comportamento dele faça com que ele não tenha amigos, porque ele não entende as piadas. Entendeu? Ele não entende as piadas dos amigos. Ele fala diretamente as coisas para os amigos podem não gostar, né?
E aí, como os amigos não sabem exatamente o que é ser autista, acham, ó, aquele guri babaca, aquele guri esquisito, esquisito vem aí, ó, esquisito vem aí. Então eles fazem isso, né? Já fazem com muita gente. Imagina com uma criança, né, ou um adolescente que tem essa característica de levar tudo ao pé da letra. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, que aí você coloca ali também no teu áudio para mim, é que ele já fez ecolalia, né? Ele já fez ecolalia. Sim. Ficar repetindo, né? Uhum. Algumas palavras que escutou, por exemplo. Agora, com a mediação, o processo de mediação é assim, você faz uma pergunta para ele, né? E aí, se ele tem ecolalia, ele pode fazer a mesma pergunta de novo. Ele pode ficar fazendo essa pergunta de novo. No entanto, eu quero dizer para você que não tem problema. Ele pode não te dar a resposta da tua pergunta e simplesmente só repetir a pergunta. Não tem problema, porque o nosso cérebro, ele não está diferenciando se é você ou é ele que está fazendo a pergunta. A pergunta está entrando como um estímulo. Então não teria problema. Até então, se ele repetir a tua pergunta, né? Agora, o que você tem que ter uma atenção especial é sobre o material que você vai selecionar para mediar. E aí eu quero dizer uma coisa muito boa para você. Eu vou fazer uma live daqui a um tempo com esse meu amigo que é autista, certo? Ele é um dos cartunistas mais famosos que nós temos no Brasil, autista, que chama Rodrigo Tramonte. Então, o teu filho, ele desenha muito bem. Ele vai ser um cartunista, Sim. entendeu? É o sonho dele, né? Ele vai ser um cartunista famosíssimo nesse sentido, sabe? De se expressar. Olha, o desenho dele é uma forma que ele encontrou de se comunicar com as pessoas. E aí, o que você vai fazer, que eu acho que seria o teu desafio de... Olha, se você tem um desafio posto para 2022, coloca esse também que eu vou te dar. Que é assim, 2022, quando aí a pandemia já não vai estar mais, né? Já vai estar mais controlada, graças a Deus, a gente pensa, né, e deseja. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma exposição, nem que for na sua casa ou na escola, de todos os desenhos que ele for fazer, que ele fizer agora, daqui para frente. Uma exposição de todos os desenhos, porque a escola tem que conhecer que o teu filho tem um potencial enorme. E lá, o teu filho vai explicar para as pessoas todos os desenhos que ele fez. Por que isso? Se as pessoas não chegam perto do teu filho porque ele é autista, agora as pessoas vão chegar porque ele é um artista. Autista, mas é um artista. Então elas vão vir. Ou se ele tem dificuldade em chegar perto das pessoas, as pessoas agora vão chegar perto dele por causa do desenho. Então você conversa com o seu filho e diga, olha, o ano que vem nós vamos fazer uma exposição de todos os teus desenhos. Deixa eu ver aqui. Eu uso umas folhas assim bem grandonas, ó, para escrever, sabe? Então tu compra essas folhas grandes. Tem umas que são bem grossinhas para desenho mesmo. E aí ele faz os desenhos dele, todos os personagens que ele inventou. Você vai guardando. Assim, pelo que eu vi, o teu filho gosta muito mais de desenhar do que pintar. Estou errada? Sim. É? É verdade. Então, aí só desenha. Só desenha, não precisa pintar se ele não quiser. Então, desenho a lápis. Todo cartunado, que a gente chama, né? Cartoon. E aí você vai deixar todos aqueles desenhos dele para fazer uma exposição na escola. Certo? Para mostrar para as pessoas que o teu filho tem um talento incrível. Que outras crianças da idade dele não sabem desenhar uma casinha. Ele vai amar a ideia.
Hã? Pode falar. Ele vai amar a ideia. Então, esse é o teu papel, mostrar para a sociedade que o teu filho é capaz, entendeu? E aí que entra a minha parte da mediação. Como ele faz os desenhos, você vai mediar os próprios desenhos dele. Não vai pegar outro. Pega o desenho dele. E aí, É assim, a turma do Vitor. oi? Fala. É a turma do Vitor que ele falou. Então, mas cada personagem é único, certo? Sim, Cada personagem é único. sim. Mas assim, ó, por que que o autista desenha tão bem esses personagens? Porque assim, ó, o personagem, ele é previsível. O personagem é previsível. Ele tem sempre a mesma roupa, ele mora na mesma casa, geralmente ele faz as mesmas ações, ou ele é vilão, ou ele é mocinho. Então ele tem uma personalidade que é previsível pelo desenhista. Agora, com as pessoas não, né? As pessoas, elas são imprevisíveis. Então o autista gosta mais, como ele gosta do concreto, ele gosta daquilo que é previsível. Ele não gosta do imprevisível. Por isso que ele não se comunica abertamente com outros colegas. Isso a gente tem que respeitar e não querer que ele se torne uma outra pessoa. Agora, ele pode ser um autista da melhor forma possível, né? Esse é o teu papel de mãe, proporcionar isso. Aí, assim, ó, o autista, ele tem dificuldade em se encaixar nesse mundo, porque é um mundo imprevisível. Por exemplo, os amigos dele, quando ele vai para aula, às vezes tem um que falta, outro não vem, alguns não usam uniforme, outros usam uniforme, uns comem um tipo de lanche, outros compram outro, um é bom na prova, um é bom em matemática. Ele está mergulhado num mundo imprevisível. Então, isso chateia muito ele. Ele gosta do previsível. Então, por eles não conseguirem interpretar esse mundo louco, eles gostam de tudo no concreto. Não existe para ele coisas subentendidas, né? Às vezes a gente dá aquelas indiretas na pessoa, sabe? Dá umas indiretas, né? A gente tem esse costume, ele não entende isso. Ele não consegue fazer essa leitura. Então a gente diz assim, o autista é ingênuo. Não é que ele é ingênuo, ele só não faz essa leitura aí, dessa ironia, dessas coisas subentendidas, entendeu? Ele não tem isso, ele não... Até é bom, né? Porque daí não fica chateado. Então, quando você pegar um desenho dele, ó, ele fez um desenho. Então agora nós vamos conversar sobre o seu desenho. Aí você vai dizer assim, ó, eu quero... Aí você explora todos os detalhes. Por que que ele botou aquele tipo de nariz? Por que ele botou aquele tipo de orelha? Por que aquele tipo de olho? Porque ele desenha com o olho bem grande, né? Todos os personagens são olho, bem olhudos, assim. Eu adoro, eu adoro. É, Aí tu pode perguntar assim, ó, o que eles estão fazendo? O que esse personagem faz, né? Ou se você botar se ele fizer uma história, por exemplo, nessa página, nessa folha, você pode dizer assim, ó, o que eles estão fazendo? Qual o sentido dessa história? Qual o começo? Qual o meio? Qual o fim? De que eles mais gostam? Do que não gostam e por quê? O que eles estão pensando? Por que estão pensando? Então, você pode explorar tudo desse desenho, tá? Então, assim, ó, não precisa outro material para mediar. Usa o próprio desenho do teu filho. Então, essa seria uma dica que eu quero te dar, né? Preciosa. Agora, eu vi uma outra coisa. Esse guri é um artista, né? Esse menino é um artista. Porque eu descobri ali no teu material dois hiperfocos. O desenho e a música. A música, É, ele toca verdade. pianinho, né? Sim. Ele é autodidata em piano. Quanto tempo ele levou para fazer aquela música? Um dia.
Meu Deus. Então, assim, ó, não sei quais são as tuas condições financeiras, não sei, mas faça uma vaquinha de padrinho, madrinha, vovó, entendeu? E compre um teclado para que ele possa tocar na igreja, nas festas em família, na escola, mostrar esse talento que ele tem, entendeu? Que daí todas as crianças vão querer ser amigas dele. Todas as crianças vão querer ser amigas dele. Ele toca, entendeu? Eu pensei, a música é uma coisa milagrosa para mim, né? Meu filho era hiperativo. Então, com 6 anos, eu não aguentava mais ele. Onde ele ia, parecia que ele ia botar abaixo. Na casa de quem fosse, parecia que ele ia botar abaixo. Inclusive, eu gostava de deixar ele na rua, na casa das pessoas, no quintal, porque no quintal não tinha, se quebrasse ou né, destruísse alguma coisa, era no quintal. Mas eu coloquei ele na música com 6 anos. E hoje ele toca tudo, desde flauta até piano, bateria, os instrumentos tudo de corda. Ele só não toca saxofone, violoncelo, esses assim mais aperfeiçoados, assim, né? Mas toca piano, teclado. E a música deu um ritmo todo diferente para ele, para a vida dele. Hoje ele é uma pessoa extremamente centrada, calma, nunca tomou remédio, certo? Então eu vejo que você pode também investir na música com ele. Investe na música. Então é muito importante. Então nós temos 2 hiperfocos importantes e que envolvem a forma de se expressar e se comunicar com o mundo. Seu filho pode aprender pela música, porque a música usa muita metáfora, figuras de linguagens. Então, pela música, ele pode aprender a interpretar isso. Pela própria música. Então, a música ela não é literal, ela não é concreta. Né? A música, quando fala as flores do coração, o coração tem flor. O que é a flor do coração, né? Se a música tem isso. Então, você pode mediar essas situações. Pegar uma música que ele gosta e trabalhar item a item, porque o autista, no caso do teu filho, Asperger, eles são muito inteligentes. Então, ele vai entender o que é uma figura de linguagem. Você tem que explicar isso para ele, o que é uma figura de linguagem. Então, a interpretação do texto é importante. Agora, eu vi um vídeo que você fez ali, conversando para mim, né? Assim, você fez algumas perguntas para ver se ele sabia o texto. E aí, como ele deu uma resposta bem pequenininha, assim, até estranha, você começou a explicar o texto todo para ele. E isso não é mediar, entendeu? Isso não é mediar, isso é tipo coração de mãe, né? Já quer... Não, calma, respira. Se ele não acertou dessa vez, você vai fazer outras perguntas, vai com calma, porque esse teu nervosismo pode passar para ele. Ele também fica ansioso, então é pior. Então calma, né? Depois eu vou querer que tu mandes para mim um desenho dele, como se fosse uma historinha, só desenhado. Eu vou fotografar, pode ser a foto, né, que eu vou mandar. E aí eu vou fazer uma mediação completa desse desenho. Para fazer aqui ao vivo contigo e mandar para tu fazer em casa com ele. Para tu experimentar. Porque eu acho que vai ser muito bom. Certo? Então, assim, uma outra coisa que eu queria... Pode falar. Falo demais, né? Não, pode falar, eu tô adorando aqui. Aí, assim, para entender a linguagem figurativa, você tem que trabalhar isso com ele, explicar. Que é uma figura de linguagem, as pessoas se expressam dessa forma, né? Para que ele possa ir aos poucos se familiarizando com isso. E mostrar que existem algumas regras na hora que a gente escreve. E uma das regras é usar, né? Esse tipo de linguagem para o texto ficar divertido,
para a história ficar emocionante. Agora, ele gosta de livrinhos de gibi, né? É o teu que gosta de gibi? Sim, Então, sim. gibi é extremamente figurativo. Então, você pode também mediar o gibi. Eu vou fazer uma mediação de gibi aqui, né? Eu estava comentando ali com o pessoal da minha equipe que eu vou fazer a história em quadrinhos, eu vou fazer uma mediação. Então, assim, ó, olha, use para mediar as revistas, os desenhos do teu filho e, se ele gosta de jogar na internet também, o próprio jogo da internet dá para mediar, certo? Agora, assim, antes de propriamente, talvez, te ensinar a mediar, ou mediar alguma coisa muito clara sobre interpretação de texto, eu quero te dar algumas dicas que são essenciais, tá? Primeiro, assim, ó, você deve gerar a necessidade do teu filho interpretar os textos. E quando eu digo gerar a necessidade, não é você exigir de imediato que ele fale aquilo, não. Mas você pensar junto com ele. Não dar as respostas, só fazer mais perguntas para que ele possa ir aos poucos sabendo que o texto precisa de uma atenção especial para a gente poder interpretar o que diz o texto. Então, ir com calma. Destacar as melhores ideias que ele tiver do texto dele, que ele faz textos. Quais são as melhores ideias daqueles textos? Entendeu? Você lê o texto com ele, ou ele lê para você, e aí você pode dizer assim, olha, se você fosse tirar a parte mais importante desse texto, qual você tiraria? O que é mais importante desse texto? Resume, fale esse texto para mim usando só 4 ou 5 palavras. Como é que você faria? Então você tem que gerar necessidade, entendeu? Para ele poder interpretar. Outra coisa, assim, ó, tem que tomar cuidado com o livro da escola ou com as provas, porque os enunciados das questões, às vezes, necessitam de uma interpretação maior. E aí é que vai Isso pegar mesmo. ele. Então, o que você pode pedir lá na escola, porque o teu filho tem direito, é de uma prova adaptada, com questões de múltipla escolha, para assinalar a resposta correta, e não para interpretar e elaborar uma questão. Elaborar, né, uma resposta. Então, tu pode ir lá na escola e pedir que as provas dele sejam adaptadas para as questões de múltiplas escolhas. São aquelas que têm A, B, C, D para assinalar, né? Ou verdadeiro e falso, certo? Não para Eu escrita. até, Pode falar. eu até convidei, né, os professores dele, o diretor, para estar aqui na live, né, para eles estar vendo, né, as ideias e, assim, para que eles possam também ver, né, como é que a sua forma de explicar e tudo. Ai, que bom. Eu acho que tem algo aí, vem. Se eles estão aí, um beijo grande, ó. Se precisar da minha ajuda. Agora, assim, quando você for estudar com ele o livro, ou mesmo a escola fazer uma explicação, explica uma coisa de cada vez. Porque fica mais fácil para o autista ir fazendo passo a passo do que aquele montão de informações tudo junto, sabe? Então você vai separando, né, uma informação de cada vez, para que ele possa ter uma percepção clara e precisa do que você está pedindo. Olha aqui, ó, eu fiz uma questão aqui para uma criança autista, eu não sei se vocês conseguem ver. Bem fácil. Assinale o cesto vazio. Aqui é o cestinho, né? Esse aqui tem 4, esse aqui tem 5, esse aqui está vazio. Como é que o autista resolve essa questão? A maioria, porque eles usam um padrão. Então, por mais que eles olhem a questão,
ele não consegue interpretar o que pede. E aqui é um padrão, ó, 4, 5, 6. Ele vai botar 6 aqui dentro, provavelmente. Tá? Aí ele erra a questão, porque ele não assinalou. Daí tá errado. Por isso que as questões devem ser adaptadas para uma criança autista, levando em consideração que ele tem dificuldades em interpretar aquilo que não está bem claro. Se ele não tem clareza, por isso uma tarefa dessa daqui, ó, simples, deve ser mediada. Que o professor tem que ter clareza se a criança sabe exatamente o que é para fazer. Que o processamento cognitivo do autista, ele é muito mais visual e concreto. A fala é mais, entra pelo auditivo, mas o perceptivo está aqui, ó. Então ele acha que é 4, 5, 6. Aí faz 6 pontinhos nesse daqui. Aí tá errado, o professor já errou a questão, né? Imagina se ele está no 7º ano, como que eu está no 7º ano, tem aquelas questões assim muito difíceis, que exige muita interpretação. Eu tenho acho que eu tenho aí um vídeo que eu falo sobre síndrome de Down, e no final de um dos vídeos eu coloco exemplos de algumas atividades que o professor, questões que o professor pediu para a turma toda, e aquela questão adaptada. Aquela questão não é facilitada, é adaptada em termos de informação. Tem tudo que tem aqui, só que a forma de escrever e de exigir a interpretação da criança foi diferente. Era item a item, né? Item a item. Agora, uma outra coisa também para ajudar ele nas interpretações é você usar imagens. Então, assim, ó, você pega um texto dele, né, que é um texto para estudar, ou um texto de língua portuguesa, e tire algumas palavras ou algumas expressões e transforma isso em imagens. Ah, a menina está sorrindo. Então, você pega uma menina que está sorrindo e substitui aquela frase pelo desenho, porque o desenho é mais concreto, né? Expressa mais. Então, eu trabalho a interpretação de texto nas minhas crianças com dislexia ou autista a partir das imagens. Em algumas lives, na lives não, vídeos, eu também uso umas tarjinhas assim pequenas, com imagens para mediar. Essas imagens também podiam servir para ele, sabe? Para que ele possa interpretar o rosto daquelas pessoas, a expressão, o que elas estão comendo, como é que está o ambiente. Então, você pode fazer a interpretação assim, ajudando ele, né? E aí você vai construindo com ele um caminho, um passo a passo. Olha, filho, cada vez que a gente vai ter que interpretar um texto, nós vamos ter que fazer isso, 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 isso. Constrói com ele. Para dar um caminho, dar um norte, porque senão ele fica perdido. Aí, assim, ó, você pode fazer algumas questões para o teu filho, né? Algumas perguntas. Eu sou a mulher da pergunta. Eu sou a mulher da pergunta. O que temos para fazer? O que temos para fazer nessa tarefa? O que temos para fazer? Ou então, se é um desenho, descreve o que aparece nesse desenho para mim. O que eles querem dizer? Porque tem alguns critérios de mediação que você vai ter que aprender para fazer com ele. Primeiro, intencionalidade e reciprocidade, construir significado e fazer transcendência. Fazer transcendência é mais difícil para uma criança autista, porque ela tem que sair do concreto e para o abstrato. Mas se você pensar assim, se é difícil, então eu nem vou fazer. Não, ele tem potencial para fazer. Então a gente vai fazer muito. Aí que a gente vai fazer muito para que ele consiga transcender. Aquilo que ele está aprendendo, ele vai se relacionar com a memória de longo prazo que já está lá armazenada. Então, isso é importante. E mais um que é controle e regulamento do comportamento. Né? Porque esse comportamento esquemático que eles têm, todo ritualizado,
Então, às vezes atrapalha o convívio da família, no convívio na sociedade, né? Ai, teu filho só fica aí quietão, só fica aí paradão. É o que as pessoas julgam, né? A gente sabe que as pessoas julgam. Se elas não falam, elas pensam, né? Mas a gente que é mãe, a gente sabe. A gente sabe as dores que a gente passou e passa, e o quanto a gente se sacrifica para proporcionar uma melhora no desempenho do nosso filho. A gente sabe disso, né? Agora, quando tu fizer a pergunta para ele, pode ser que ele não te responda, mas eu já disse, ó, ou você estabelece uma conexão visual e sempre sim, ó, com sorriso, com atenção, com escuta, entendeu? Aí, sempre para os professores que estão assistindo aí, ó, evite fazer prova com pegadinha. Porque o autista não vai interpretar, ele não vai saber da piada, ele vai responder como ele vê aquela questão, né? No concreto, a partir de um padrão que ele já estabeleceu. Agora, uma coisa que tu podes fazer sempre com o teu filho, antecipar na semana o que ele vai ter. Ah, o professor, semana que vem, vai trabalhar o capítulo tal da apostila, o capítulo tal e o capítulo tal de matemática e de português. Você sentar com ele, mesmo que você não saiba da matéria, porque quando meu filho estava no 7º ano, tinha coisa ali que eu já nem lembrava mais, né? Matemática mesmo, eu não sabia nem fazer uma conta daquelas ali. Mas eu pedia para alguém, ou eu dizia, olha, dá uma lidinha, vê se você já está entendendo o que está aqui. Então, é importante. Eu acho que travou, né? Travou um pouquinho. É. Então, sempre antecipar para situar a criança, entendeu? Ó, essa semana nós vamos ter matemática, português, história, o professor vai trabalhar isso, isso e aquilo. Esse teu apoio gera nele uma sensação de capacidade. Então, o apoio da mãe é muito importante, né? E aí você pode usar, né, a tecnologia para ajudar ele a se organizar numa agenda. Agora, uma coisa que é importante e que não é importante, é essencial. Ele sabe que ele é autista? Sabe? Então, aí é importante você dizer para ele como é que um autista funciona. Como é que um autista pensa? Entendeu? Isso é importante. E tem um vídeo muito legal do Rodrigo Tramonte, que está no YouTube, uma palestra que ele deu, que ele fala um pouco da história dele, né? Os pais não sabiam que ele é autista. Ele era apenas um cara esquisito, que não tinha amigo, que não tinha namorada, né? Mas que desenhava bem, mas, né? Tinha suas dificuldades. Não conseguia ir em festa por causa do barulho, não conseguia conversar com as pessoas porque ele não entendia o que as pessoas estavam dizendo, porque as pessoas usam muito linguagem figurativa. Então ele conta tudo isso no vídeo. Você assiste e fala com o teu filho, assiste com ele. Olha, esse moço aqui que desenha assim, ele é autista que nem você e também desenha. Então é legal ele saber que um dia ele pode ser um cara super. Então é importante. Compre bastante lápis de desenhar, né? Não digo lápis de cor, lápis de escrever com cor, com textura diferente, papel, para deixar ele, olha, desenhar todos essa criatividade toda dele colocar para fora. Isso é muito importante. E usar, né? Agora, eu quero terminar minha fala aqui contigo. Alguns desafios de mãe que você já tem que se preparar. Primeiro, bullying.
Não vai ser agora, mas vai ser daqui para frente. A tendência, se a escola não estiver bem organizada para isso, se a escola não for acolhedora, inclusiva, o bullying vai acontecer. E vai chegar um momento que ele vai dizer que está triste, que não quer ir mais para a escola por causa do bullying, que os amigos ficam rindo dele, chamando ele de esquisito, não querem brincar de bola, não escolhe ele para o time de futebol. Então, isso você tem que estar preparada psicologicamente para aguentar isso, para que o teu filho possa saber que ele tem o teu apoio. Porque se você sofrer na frente dele, ele não vai querer deixar você sofrer. Então, ele não vai contar o que passa com ele, entendeu? Então, assim, chora depois, xinga depois, reza depois, mas primeiro, firme e forte, escutando ele. Outra, provavelmente ele vai ter dificuldade de ter amigos e de ter uma namorada. Eu não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que é difícil. Tá? Por mais lindo que ele seja, mais inteligente e mais famoso, pode ser que uma mulher que não seja muito pragmática não consiga conviver com o autista. Porque o autista é extremamente pragmático. Entendeu? Por exemplo, um casal de namorado. Sei lá, vamos pensar uma idade aí, né? Se eles estão vendo um filme junto, vamos ver um filme? Vamos. Então, para o autista é ver o filme. Não é beijar, não é se agarrar, não é comer pipoca, é ver o filme. Entendeu? Num casal normal, começa a ver o filme e faz um rala e rola. Não estou dizendo que isso é bom, não estou julgando, só estou dizendo que às vezes acontece. Agora, o autista leva tudo literalmente. Então, num relacionamento a dois, a pessoa tem que saber essas coisas, né? O que espera também. Agora, talvez o que mais vai cortar o teu coração vai ser a hora que ele vai dizer assim, mamãe, quero viajar sozinho. Vai chegar um momento. Ele vai querer viajar sozinho, vai querer conhecer outros lugares, ele vai ser um adulto. Ou eu quero aprender a dirigir. Né? Eu quero aprender a dirigir. Pai, eu quero aprender a dirigir. Ou assim, ó. Olha, pai e mãe, eu resolvi, eu vou morar sozinho. Eu vou morar sozinho. Já que eu não tenho a namorada, meu irmão tem, minha irmã tem, e eu não tenho, eu vou morar sozinho. Então, você tem que estar preparada para isso. Teu filho não vai ser criança a vida inteira. Então, tudo que tu fizeres a partir de hoje é para construir uma independência dele. Seja para ele arrumar um trabalho, para ele morar junto com alguém, né? Casar, sei lá. Ou ter uma namorada, ou trabalhar, se divertir, como todo jovem, toda pessoa gosta. Então, teu filho vai estar sustentado num tripé, que é assim, ó. Como é o nome dele? Vitor. O Vitor é artista, o Vitor autista e o Vitor pessoa. Então, o Vitor autista, às vezes, vai estar extremamente resolvido. O Vitor artista, extremamente reconhecido, mas o Vitor pessoa ainda num vazio. E a família tem que dar o suporte. Entendeu? A família tem que dar o suporte. Mas ele veio para vocês porque, como é que eu digo? Fizeram-se uma reunião no céu. E disseram o seguinte, agora temos que encontrar uma família que seja melhor para acolher o Vitor. E começaram a examinar. Encontrei a Regiane e o seu marido, e os dois vão acolher muito bem o Vitor. E aí o Vitor veio. Entendeu?
só para que vocês pudessem dar a ele tudo que vocês podem, para que ele se torne o mais independente possível. Agora eu quero te ouvir, minha linda. Eu falo que temos cotovelo. Então, eu quero muito lhe agradecer, né? Muito mesmo, assim. E você é muito sábio nas suas palavras, eu tenho aprendido muito. Eu vejo todos os seus vídeos, eu tenho visto agora os seus vídeos. E eu pretendo colocar em prática com o Vitor, né? E também com meus outros filhos, né? Que às vezes pode ser que precise também com eles. Mas aqui a palavra mesmo é gratidão. Olha, eu vou fazer. Tu manda, fotografa um desenho dele, e aí eu vou fazer uma mediação e vou mandar todas aquelas frasezinhas que eu escrevo lá naqueles meus. No Flipchart, eu escrevo, eu vou mandar para ti. A mediação escrita, para tu ir testando com ele, para você saber, né? Como se faz, aprender realmente, tá? E aí, aos poucos, você vai vendo o vídeo, vai pegando mais informações e vai melhorando. Porque o Vitor tem um potencial muito grande. Eu quero que você anote aí Rodrigo Tramonte, e você vai para a internet e vai escutar o Rodrigo Tramonte, tá? Ou no Instagram, eu acho que tem Tramontismo. Que Tramonte é o nome dele, botou Tramontismo, também o Instagram, tem 2 ou 3 Instagram. Então lá, ele é escritor, ele é cartunista, sabe? Então, vale a pena você idealizar que um dia o Vitor vai ser assim igual a ele. Porque ele se vira. O Rodrigo se vira, ele tem uma empresa de marketing. Ele construiu uma empresa de marketing, ele trabalha lá. Ele mora sozinho, ele dirige, né? Ele dirige. Então não é uma pessoa dependente. Agora, o autismo permanece nele. Entendeu? Só que hoje ele tem consciência de todas as dificuldades que ele tem e de toda a potencialidade que ele tem. Então, isso é importante. Certo? E eu acho que o Vitor segue esse caminho. Quando a gente tem uma criança autista que não verbaliza, então o pai não sabe o que a criança quer, se está doente, se está com fome, o que ele quer. A criança se irrita ao extremo. Então, é uma criança que às vezes pode até depender de alguém para o resto da vida. Mas não é o caso do Vitor. Entendeu? Então, como o Vitor tem um potencial cognitivo já muito elaborado, pela questão da criatividade, né? Criatividade, imaginação, o traçado do lápis, sabe? O enredo, porque ele faz o desenho, mas ele construiu toda uma lógica desse desenho. Esse desenho, ele tem um papel, ele tem uma história, ele tem uma personalidade que o Vitor sabe. E você vai descobrir, fazendo as perguntas. E fazendo as perguntas, ele vai te respondendo e melhorando mais ainda o vocabulário, o pensamento, porque a fala organiza o pensamento. Vygotsky já dizia isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente organiza o pensamento. E você vai fazer com que o Vitor pense sobre isso que ele vai dizendo dos personagens. Se ele diz, mãe, esse aqui é o vilão. Mas o que é vilão? Aí ele vai te dizer o que é vilão. Mas será que tem que ter vilão nesse mundo? E aí você começa a mediar, entendeu? A partir da resposta do Vitor. Mais perguntas para ele ficar pensando. E vai chegar um momento que, além do desenho, ele vai querer expor a escrita. Ele vai virar um escritor, ao invés de ser só desenhista. Vitor está assistindo a live. Ô, Vitor, um beijo. Um beijo para você. Que tá com ele. Olha, tua mãe fotografou alguns desenhos. Eu adorei. Você realmente é um cartunista de primeira, um
desenhista maravilhoso. Olha, tá comparado ao Ziraldo, né? Tá comparado ao Ziraldo, tá comparado a outros artistas aí que a gente tem, cartunistas no Brasil. Você desenha muito bem mesmo. Adorei, adorei, adorei. Adorei. Então é isso, Rejane. Você manda o desenho dele, fotografado, que eu vou fazer uma mediação para fazer aqui ao vivo contigo, para te explicar. E aí tu faz com ele em casa. Sim, muito bom. Espero que você tenha gostado, espero que o pessoal tenha gostado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu gostei muito. Gostou? Então tá, eu estou aí, né, à disposição. Você também pode tentar escrever uma mediação, fotografa para mim e pergunta, tá certo? Posso fazer essas perguntas? Eu faço isso para algumas mães. Tem algumas mães que já estão experimentando mediar. Então elas fazem todo o mapa cognitivo da tarefa e mandam, será que eu posso fazer assim? Aí eu olho, dou uma sugestão e aí elas já vão para frente. Elas já estão sem curso, sem nada, só pelos meus vídeos elas já estão fazendo. E assim, ó, melhor feito do que perfeito. Vamos fazer assim. Vamos começar a botar essas crianças tudo a pensar. Tá bom? Olha, gratidão por você ter aceitado o meu convite. Gratidão pela tua família. Vocês são especiais. Um grande beijo para todo mundo. E espero ter colaborado com vocês, tá bom? Muito, muito obrigada. Abriu assim mais minha mente, né? Ele tem bastante potencial, pode acreditar. Ó, tchau para todo mundo, gente. Um grande Tchau, beijo. obrigada. Tchau. Obrigada.